Olá, pessoal, tudo bem? Então, você viu o título, não é? E se a figueira não florescer? Eu vou falar nisso depois. Primeiro eu quero dizer e perguntar para você: você está passando por algum período difícil? Uma tribulação em qualquer área? Você tem orado, clamado, você tem feito a vontade do Senhor, você tem obedecido, mas você não vê resposta, sabe? O Senhor tem para você, quando Ele não responde logo, algo maravilhoso. Talvez o que você queira é uma coisa bem pequena, mas que para você é maravilhoso. E sabe por que o Senhor está esperando para dar a resposta? Muitas vezes para testar a sua fé. Outras vezes porque Ele simplesmente quer que você exerça a paciência e a resiliência. E muitas vezes porque Ele quer fazer um milagre, Ele quer dar algo maravilhoso, Ele quer que você se alegre num momento em que você nem esperava, não é? Mas eu falei sobre a figueira. E o profeta Abacuque profetizou na Babilônia, na época da invasão da Babilônia e do cativeiro babilônico. E no último capítulo 3 do livro dele, nos últimos versículos, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado, ainda assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Vocês já pensaram nisso? O povo estava passando muita dificuldade para ele falar isso. Mas ele é um profeta que louva o Senhor. O capítulo 3 todo é de louvor, se você for ler. Naquela situação terrível, ele diz: ainda que a figueira não floresça. Por quê? Porque o figo era uma fruta que todos comiam. Seja secando o figo, seja o figo maduro. Ainda que a figueira não florescesse e não pudesse dar fruto. Ainda que a oliveira mentisse, ou seja, as azeitonas que sairiam daquela oliveira eram terríveis, horríveis. Além deles comerem azeitona, eles faziam óleo, faziam azeite. Ainda que as ovelhas não estivessem no aprisco, fossem arrebatadas do aprisco, e ovelha, muitas vezes, eles comiam. Era o alimento deles. E no curral não houvesse gado, ou seja, não tinha leite, não tinha coalhada. Vocês estão entendendo? Que o gado era para isso, o gado bovino era para isso. Assim como os cordeiros, as ovelhas, eram para alimento. Também e lã. Não é verdade? Então eu digo para você hoje, e não pensa que eu falo por falar, eu também passo por situações bem difíceis. Então se alegre, ainda que as coisas estejam muito difíceis. E nós sabemos que temos passado por coisas difíceis, mas muito mais pessoas têm passado por coisas piores do que você e eu passamos. Então, pensa que em tudo isso você deve adorar e louvar ao Senhor. Você deve dar graças a Ele. Mesmo assim, eu me alegro. Mesmo assim, você deve se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegria, mais força temos, não é? Mais poder temos. Então, alegre-se no Senhor. Exulte. O que é exultar? É alegrar mais ainda.
sabe? Vou dar um exemplo assim bem próximo que aconteceu hoje. Meu neto que mora no Canadá, ele terminou os 4 primeiros anos para preparação para estudar medicina, neurologia, que são 5 anos. Então ele fez medicina entre aspas, porque aqui é diferente, né? E ele estudou durante 4 anos anatomia em tudo que você pode imaginar. E também estudou biologia celular, que nada mais, nada menos é do que, no meu tempo, quando eu estudei isso, chamava-se citologia. Tudo quanto é célula, as funções das células, os tipos diferentes de célula. E ele se formou, agora, há 2 meses atrás. Gente, ele está no Brasil, né? Porque terminou, está no Brasil. E ele tem 1 ano para enviar todo o currículo dele para qualquer faculdade que ele queira. Então, ele está enviando para muitas faculdades, muitas universidades do mundo. E o que acontece? Demora a vir a resposta. E enquanto isso, nesse ano, que ele vai esperando as respostas, se ele pode fazer, se ele é aceito ou não, se ele faz entrevista ou não faz entrevista, se é online ou não, queridos, ele está esperando também e procurando trabalho, paralelo àquilo que ele estudou. Mas sabem, ele começou a enviar esses currículos, como nós dizemos, e chama-se lá application, agora, há pouco tempo, há 1 mês e pouco atrás. Hoje ele me ligou para dizer: vó, você não sabe, você não acredita. Eu falei: o que foi? Vó, hoje eu recebi um chamado de um estado que eu não vou dizer o nome, de uma universidade americana, para fazer uma entrevista. Então, quando ele voltar para o Canadá, ele já vai marcar a entrevista nos Estados Unidos, nessa cidade, para fazer. Então, vocês vejam que eu me alegrei tanto, que eu disse assim: eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei: peraí, deixa eu sentar para eu poder pular na cadeira. E ele contou o que era. Eu falei: é isso? Não, vó, não arranjou um emprego? Não, vó, não é, é coisa melhor. Eu falei: então me diz o que é. E ele falou. E eu vibrei, e quando eu desliguei, eu ministrei na vida dele, e quando eu desliguei, eu disse assim: filho, porque ele me chamou por vídeo. Eu falei: Senhor, que bênção. E eu fiquei agradecendo a Deus, e eu fiquei muito alegre. Então, saiba que ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que algumas coisas na sua vida não estejam bem, alegre-se, adore, confesse a palavra, agradecendo pelo que Deus vai fazer. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente vocês todos. E eu ministro na vida de vocês, que vocês vão se alegrar nesse momento. Eu não vou orar agora, mas eu vou dizer, vocês vão se alegrar e muito quando o Senhor vier com a resposta. Glória a Deus, um beijo no coração de cada um.